Sujeito ativo e sujeito passivo do crime. Bom, vamos lá. Sujeito ativo, também chamado de agente, é a pessoa que comete um crime. Ou seja, é aquele que realiza o fato descrito na norma penal incriminadora, podendo ser uma ação ou mesmo uma omissão. Então, via de regra, o sujeito ativo é o ser humano maior de 18 anos, porque os menores eles não cometem crime, cometem ato infracional, que na verdade é tudo aquilo que é definido como crime, mas enfim, a nomenclatura correta para os menores que cometem crimes, na verdade você tem que dizer que ele comeu ato infracional. No entanto, a Constituição Federal de 88, excepcionalmente lá no artigo 225, parágrafo 3º, ela determinou que as pessoas jurídicas podem ser sujeito ativo de crimes, juntamente ou não com as pessoas físicas, sendo alvo de sanções penais e também administrativas, como por exemplo multas, proibições de contratar com o poder público, etc. Independentemente das obrigações ainda de reparar dano. E aí com isso veio a lei número 9.605 de 98, que é a Lei de Proteção ao Meio Ambiente. Temos também, no artigo 173, parágrafo 5º da Constituição Federal, a responsabilização das pessoas jurídicas que tenham praticado atos contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular, mas ainda falta ser regulamentado com um grande afinco. Então, por vezes, o sujeito ativo ele necessita ainda de uma capacidade especial, uma certa posição jurídica, por exemplo, funcionário público, médico, ou mesmo a posição de fato, gestante, mãe, acidente, que são os crimes próprios ou especiais, como se verifica nos estudos da classificação dos crimes. Então, o sujeito ativo é aquele que comete um crime, aquele que contraria uma norma penal, ou seja, aquele que realiza a conduta que está tipificada como crime, que também pode ser uma pessoa jurídica. As terminologias, elas podem inclusive ser modificadas no decorrer do inquérito e do processo. Quando ele pode ser chamado de investigado ou indiciado durante o inquérito policial, depois vira denunciado quando houve a denúncia pelo Ministério Público, acusado ou réu durante o processo, sentenciado, condenado, preso, detento, recluso, quando há sentença condenatória, reeducando, noticiado nas contravenções penais, recorrente quando a juíza algum recurso, pode ser embargo de declaração, embargante, embargado, apelação, apelante, apelado, enfim. Aí as terminologias são outras e podem ser modificadas a depender da posição dele no inquérito, até mesmo no processo. Sujeito passivo. Já o sujeito passivo é a pessoa ou a entidade que sofre os efeitos daquele delito. Em regra, uma só pessoa não pode ser sujeito ativo e passivo de um crime. Nas fraudes de seguro, onde ocorre a chamada autolesão, o agente ele comete crime contra a seguradora e não é responsabilizado pelas lesões causadas nele próprio. Ele sofre uma lesão, corta um dedo, um braço, uma mão, seja o que for. Então ele fez uma autolesão, aí o crime é contra a seguradora, não é contra ele. Então ele é sujeito ativo e passivo do mesmo crime. No entanto, existem exceções, como sempre, no direito, como costumeiramente acontece, como ocorre no crime de rixa, no artigo 137 do Código Penal, onde os participantes se agridem mutuamente e são considerados simultaneamente autores e vítimas do crime de rixa. Então, sujeito passivo é aquele que sofre os efeitos do delito, aquele que sofre com a conduta realizada pelo sujeito ativo. Pode ocorrer do sujeito passivo, em alguns casos, ter que possuir uma qualidade ou condição especial para poder ser vítima. Por exemplo, recém-nascido, uma mulher, descendente, menor em idade escolar, entre outras tantas situações. Essa é analisada naquele tipo penal. Pessoa jurídica também pode ser sujeito passivo de infração penal. Por fim, imperioso destacar a diferença entre sujeito passivo e o prejudicado pelo crime. Não é a mesma coisa, às vezes são pessoas distintas. Porque o prejudicado nem sempre é aquele que sofreu com o crime.
não é sempre aquele que teve o prejuízo. Por exemplo, a vítima de roubo que estava com um carro de um amigo emprestado. O sujeito passivo foi aquele que sofreu com o roubo. O prejudicado é o amigo que perdeu o veículo porque tinha emprestado e o amigo dele que foi a vítima do roubo. O sujeito passivo, para finalizar, ele se subdivide em duas espécies. Primeiro, sujeito passivo constante ou formal. É sempre o Estado, que é o responsável pelo ordenamento jurídico, penal e titular do ius puniendi, o direito de punir. O sujeito passivo eventual ou material é o titular do bem jurídico penalmente protegido. Por isso, eventual material. Quando ocorre um crime, o Estado ele é sempre vítima, porque ele não quer que os crimes ocorram. Ele não quer que as infrações penais ocorram, melhor dizendo. E aí, eventualmente, o sujeito passivo eventual material é aquele que especificamente sofreu com o crime em que o Estado é sempre sujeito passivo, constante ou formal. Beleza, pessoal? Um grande abraço.